O Santos fez a tentativa de um novo caminho para o Corinthians. Claro que o time não ficou perfeito de uma hora para outra, não ficou mais forte de uma hora para outra, mas sem dúvida os jogadores estão um pouco mais confiantes. Do outro lado, recebendo aí tímidos, mas sinceros aplausos dos seus torcedores, entra em campo o Fluminense de Romário, protagonista de uma cena lamentável ontem, quando durante o treino um torcedor foi às Laranjeiras com meia dúzia de galinhas, jogou as galinhas dentro do campo, xingou o time, xingou o Romário, que depois do treino, depois do banho, resolveu tirar satisfações na mão com o torcedor, o que vai inclusive obrigar o Romário e o fisioterapeuta dele prestarem depoimento numa delegacia, já que o torcedor prestou queixa. Como estará a cabeça do Romário? Como estará o ambiente do Fluminense? O ânimo do Fluminense? Será que essa confusão serviu para unir o grupo ou serviu para desandar de vez a situação? É o que nós vamos acompanhar, Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A gente já confere as duas escalações, os dois times em campo e as formações para esse jogo. O Fluminense, dirigido pelo Renato Gaúcho, entra em campo com o goleiro Kleber, número 1. A defesa tem 2 Júnior César, 3 César, 4 Rodolfo e 6 Jadilson. No meio, 7 Marcão, 5 Sidney, 8 Esquerdinha, 10 Carlos Alberto. E no ataque, o número 9 Marcelo e o número 11, o capitão do time, Romário. Do outro lado, para enfrentar este Fluminense, que tem uma campanha de 9 vitórias, numa fase meio complicada, é o Fluminense o penúltimo colocado. No momento começa a chover no Rio de Janeiro. Os repórteres Tino Marcos e Mauro Naves vão pegar as palavras das estrelas do jogo. Como é que está a cabeça do Fluminense? Como é que está a cabeça do Corinthians para esse jogo? Tino e Mauro. Pois é, aqui no Fluminense o clima, embora o time seja mandante, jogue em casa, o clima realmente não é bom. A torcida, antes da bola rolar, já grita queremos time. É um clima realmente consequência de tudo que aconteceu ontem, como o Kleber falou. E a gente aproveita aqui rapidamente para ouvir o Renato, o técnico do Fluminense, o Renato Gaúcho, e saber, Renato, se de alguma forma você aproveitou o episódio lamentável nas Laranjeiras para conseguir reverter essa imagem, mudar essa imagem um pouco e usar isso até como arma a favor do Fluminense? Eu conversei com os jogadores. Infelizmente aconteceu aquele incidente, mas foi um despertador a mais para a gente. Nós temos esse jogo que é importante, é difícil para a gente, mas a gente precisa dos 3 pontos. É a gente fazer a nossa trabalho bem feito e ver o que acontece depois com nossos adversários diretos para a classificação. Bom, estou aqui, Tino, ao lado do Juninho, que não gostou muito dessa história. Em geral, a maioria não gostou do que aconteceu com o Romário, acha que isso mexe com os brios. É mais ou menos isso, não é, Juninho? Isso, na verdade, alertaram o Fluminense do que está acontecendo, né? Então, para nós não ficou bem. Eu espero que isso não traga uma influência tão grande no jogo e nós possamos repetir o primeiro tempo do jogo da Ponte Preta, que foi muito bom. É chique estar no Maracanã dirigindo o Corinthians. É ótimo, é chique, é ótimo, muito bom. Kleber Machado. O trio de arbitragem para esse jogo vem do Rio Grande do Sul. Leonardo Gaciba, tá aí o árbitro, ele apita o jogo. O Gaciba tem como assistentes o Marcos Ibanhes e o Paulo Ricardo Conceição. Os 3 são do Rio Grande do Sul. É impressionante como a torcida do Fluminense está realmente cobrando, tá brava. Os torcedores que estão na geral do Maracanã já foram para trás do banco de reservas. Você está vendo ali no fundo um movimento, tá vendo o Renato aí? Lá no fundo é o banco de reservas que tem essa cobertura acrílica, né? E lá no fundo o movimento dos torcedores que estão realmente agitados, gritando, reclamando. Não é que não tá boa para ele e ele está conversando aí com o pessoal do Maracanã. Jogo, vem aqui, chia, xinga, vaia, faz o que quiser. Agora no treino não é lugar, mas o Romário errou também. Nada de agressão, sou contra completamente todo tipo de agressão. Sendo respeitado nesse instante, 1 minuto de bola está em jogo aqui no Maracanã. Começa Fluminense e Corinthians. O Marcão já chega rasgando, mostrando pelo menos vontade no primeiro lance. O torcedor tem que protestar aqui no estádio. Não está gostando, vem e vai, se for o caso. Aplaude se gostar. Não é no lugar de trabalho dos jogadores. E é claro que a reação do Romário, exagerada, né? Incorreta. Já imaginou se fôssemos resolver todas as pendengas da nossa vida na base do tapa? Aí a coisa pegava mal. Buscar armar o primeiro ataque. Vai partindo no lance o Esquerdinha, tocou para o Romário, veio buscar Carlos Alberto no meio. Chega, cerca o Jameli, Carlos Alberto protege, consegue levar bem a bola, é bom jogador o Carlos Alberto.
acaba ficando no chão e o juiz pega a primeira falta, falta do Fabrício com 1 minuto e meio. Arnaldo César Coelho e o Leonardo Gaciba, o árbitro gaúcho para esse Fluminense e Corinthians, Arnaldo. É um árbitro que tem atuado bastante nesse brasileiro, tem sido muito prestigiado, tem tido boas atuações, está com chance, inclusive, de pertencer ao quadro da FIFA no ano que vem, está apitando com muita vontade, muita gana. O jogo de hoje é difícil, campo molhado, o Carlos Alberto prende muita bola, cava muita falta, já recebeu a primeira falta, deve ter muito trabalho no jogo de hoje do Gaciba. Essa é uma raridade, não é? Normalmente você vê laterais pela esquerda atuando e batendo de pé direito na bola, o contrário é mais difícil. O Marquinhos consegue o desvio, chegou antes do Marcelo, joga a bola para escanteio. Até porque diz a lenda e a realidade, né? O canhoto tem muito menos habilidade com o pé direito do que o destro com o pé esquerdo. Vai para a batida do escanteio, Carlos Alberto para o time do Fluminense, o Romário está ali dentro da área. Vem a cobrança, a bola vai viajando pelo alto, consegue subir e tirar a defesa do Corinthians com o Anderson. É interessante mesmo ver um lateral direito que só bate de pé esquerdo na bola. Será que ele vai fechar para tentar um chute a gol? Consegue ir para o fundo, vai pelo meio, ó. Quem está aberto na direita é o Carlos Alberto. O Júnior César viu, deu para o Carlos Alberto. Ele domina, segura, recebe a marcação do Vinícius. Vai para cima o Carlos Alberto, tem habilidade. Grande drible, tenta chegar, invadiu a área. Mais um tapa nela, faz o cruzamento. O Rubinho tocou no rebote, não tinha quem chutar pelo Fluminense. Tira dentro da área do Corinthians o Rogério. Mais um bom lance do Carlos Alberto, que a cada partida que a gente vê dele, fica com mais certeza de que ele é bom de bola, né, Casagrande? É aquele jogador que não toca e mostra que sabe o que faz. Sabe jogar. Eu gosto de ver o Carlos Alberto jogar. Quando ele pega na bola, ele tem estilo, sabe o que faz, olha para o adversário como ele fez agora, partiu para cima, fez uma jogada inteligente. É um ótimo jogador. Pena que eu já ouço, né, eu li que ele pode ir para o Japão, pode ir para a Coreia. Não é jogador para jogar nesses campeonatos ainda. É um jogador que, se não ficar aqui, que eu prefiro que fique, é futebol europeu, né? Vai para a jogada aí o time do Fluminense, o corte feito, mas o juiz está pegando uma falta em cima do Romário. Carlos Alberto ainda é um garoto de 18 anos e é bem isso mesmo, né? Ou fica um pouco mais no Brasil, ou vai para um grande centro, para um grande mercado. O ex-lateral branco, única pessoa, aliás, com quem o Romário falou antes do jogo. Ele foi e cumprimentou no vestiário. Branco, que foi da seleção brasileira de 90, de 94, foi por muito tempo jogador do Fluminense, foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 84 e companheiro do Romário na Copa dos Estados Unidos em 94. Não é só no banco de treinadores que as coisas estão mudando, né? Então aparece o Branco, já tem o Tita que está por aí assistindo o jogo também, tem outros, né? Da minha época, pelo menos, que jogavam comigo, que estão pegando alguma coisa aí que... Mauro Galvão. Mauro Galvão, exatamente. Essa história de Corinthians e Fluminense começou em 1933, quando eles disputaram o primeiro jogo, um amistoso. Empatou 4-4 no Estádio das Laranjeiras, no Rio. Em 74 jogos de lá para cá, nesses 70 anos, 29 vitórias do Fluminense, 26 do Corinthians e 19 empates. É uma história e tanto. Dois dos mais tradicionais clubes brasileiros. Lá vai Fluminense. Tentando a jogada o Jadilson. Abre na esquerda para o esquerdinho, ele faz o cruzamento, a bola desviou na zaga, vai embora pela linha de fundo. E o zagueiro central sai para o jogo, toca a bola no Marcelo. Veio o combate do Marquinhos. O Gil, no caso aí, Casagrande, não tem que tentar uma ou duas vezes partir para cima do Júnior César e jogar a bola do lado direito de um canhoto. Mas você sabe o que ele está fazendo? O Corinthians tem uma facilidade em formar o lado esquerdo. Esse Vinícius está se apresentando de novo. Então ele carrega o Júnior César para o meio, já que ele é destro, e toca na passagem do Fininho, né? Do Vinícius. Ele está passando muito bem. Ali o Romário arriscando pro gol e batendo para fora. Tem essas duas opções, a do drible, né? Ele mesmo partindo para cima do lateral, que é canhoto, e essa passagem do lateral sempre na perna direita do lateral, já que ele é canhoto, né, o Júnior César. Chovendo um pouco mais forte agora no Maracanã. O tiro de meta favorecendo a equipe do Corinthians. Amanhã, depois de celebridade, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Jadilson domina a bola pelo time do Fluminense, ainda no campo de defesa, já passa para o ataque. Vai trabalhando com o Carlos Alberto. Se movimentando o Carlos Alberto, agora caiu lá pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense. Romário veio buscar, toca uma bola na fogueira para o César. Conseguiu o César chegar. Tocou muito fraco na bola, César dividiu e ganhou do Gil. Aí o Júnior César ataca pelo lado direito. Tá falando que ele vai tomar drible, ele partiu para dar o drible do Fabrício. Fica a bola dominada pela equipe
do Fluminense com o Sidney. Passe feito, o Bandeira está marcando impedimento. Impedimento de Romário, marca o Marcos Ibáñez. No ataque do Fluminense, olha o lance aí, Arnaldo. Pedido. No momento do passe, o Romário estava na frente. O Carlos Alberto está com espaço, vem embora. Romário, de novo Carlos Alberto. Passou, recebeu. O Fabrício está cercando. Carlos Alberto vai para cima. O Vinícius fica na cobertura, conseguiu um cruzamento, mergulha e faz o corte o Anderson. O Fabrício não deve estar com muito cartaz com o Juninho até agora não, com 25 do primeiro tempo, Mauro Naves. Coça a cabeça, cada lance, vira e conversa muito com o Jairo Leal também, que é o auxiliar dele. Vai para a cobrança de escanteio o Fluminense, Carlos Alberto. Rolou a bola para o Marcelo, recebe de volta o Carlos Alberto, de novo com espaço, faz o cruzamento. A bola desviou no meio do caminho. E o time do Corinthians com o Jameli conseguiu tirar. Tanto que fez o primeiro gol do Goiás. Júnior César foi o grafite que fez. Então é isso mesmo, 132 gols, se eu não tiver com números errados na cabeça. Bola para o Romário. Faz o passe tentando a chegada do esquerdinho. O corte feito pelo Coelho, liga para o Jô. Foi falta em cima dele. Estava aqui pensando, o Jô parece com algum jogador famoso que eu conheço. Canu? Do Canu, Aí no estilo eu falei, agora eu ia falar, é o Canu, é igual, tem muito jeitão, né? Um jeito de correr, de andar, o nigeriano Canu. O Carlos Alberto está jogando mais que o Júnior. Olha o Júnior César batendo pro gol, bola, Rubinho faz a defesa, rebate. Olha, bravo pro seu time, porque deixou o Júnior César chutar. Também está escrito que o Júnior César vai fazer isso, hein? Trazer a bola para dentro e bater de pé esquerdo. Que eu me lembro é o segundo. E não é por acaso, não, que ele está jogando nessa posição. Deve ser uma arma importante que o Renato quer aproveitar. O chute de longa distância com o campo molhado. O ideal seria o Gil na ponta, como joga, e o Carlos Alberto no meio armando. Do mesmo time. Aí o time do Fluminense tentando com o esquerdinha, o corte feito pelo Fabinho. Tá em posição legal o ataque do Fluminense, tentou bater o César, armou o tiro, o Marquinhos fez o corte. Outra vez o César. Vira o jogo. Toca para o Carlos Alberto. Ele domina no peito, olha para a área, vê a movimentação do seu time, já tem alguma poça d'água no gramado do Romário, tentou, Vinícius tirou. De novo com o Fabrício. Rogério tentou a jogada, teve dificuldade. Não foi lá um passe muito limpo, conseguiu tirar. Romário ajeitou, botou para o Carlos Alberto. Carlos Alberto parte para cima. São 4 atacantes contra 4 defensores. Carlos Alberto abriu pelo lado direito. Vem o Marcelo, o lance é perigoso. Tentou partir para a jogada individual. Perde a bola. Terminou em Florianópolis. Figueirense 0, Flamengo 0. Resultado final também. Flamengo vai a 52 pontos. E o Figueirense a 49 pontos. Vem o time do Fluminense com o Jadilson. Tentou o cruzamento, deu o bote e fez o corte. Coelho jogou pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece tiro de meta. Tiro de canto, escanteio que favorece a equipe do Fluminense. Lá pelo lado esquerdo do ataque vai o Carlos Alberto para cobrar. Coelho fica ali no bico na pequena área para o cruzamento se ele vier curto, mas não, vem bem aberto. O Rubinho vai lá em cima, pegou, largou, Romário tentou. César puxou para o gol, não deu para ele. Esquerdinha, tentou jogar para dentro da área, a bola ficou no pé do Jameli, que liga o contra-ataque para o Gil. Chegou o Júnior César e acabou cometendo a falta. Linha direta, amanhã, depois da grande família. Escapou a bola do Rubinho. É óbvio, é dito e repetido, vida de goleiro, que já não é fácil nunca, né? Com o campo desse jeito, com a bola molhada. Ele deu um toque pro Marcelo, ele chutou uma bola, deu pro Jadilson, chutou essa aqui também. 4 jogadas do Carlos Alberto, foram 4 boas chances do Fluminense. A do Corinthians, aquela do Jameli. O Corinthians é mais estruturado taticamente em campo, menos pressão também do que o Fluminense, mas é o Fluminense que tem um jogador que desequilibra. Tem que tomar cuidado, que é o Carlos Alberto no momento. Sidney tentou o passe exatamente para o Carlos Alberto. O Vinícius está com ele, consegue fazer o corte. O Carlos Alberto se esforça, tira e a bola vai embora pela linha de lado. Vamos chegando a 46 minutos.
O Leonardo Gaciba vai encerrar o primeiro tempo no estádio do Maracanã com esse placar de 0 a 0. Já já tem o show do intervalo, passando para você por toda a rodada do campeonato, com todas as atrações do show do intervalo. A dica de leitura hoje vai ser dada por um super campeão do esporte brasileiro, o nadador Gustavo. Tem muito para você curtir. Apita Leonardo Gaciba. Final de primeiro tempo no estádio do Maracanã. Empate sem gols. Fluminense 0, Corinthians 0, Tino Marcos, Mauro Naves. Ouviu o Romário? Mas a gente vai conseguir no segundo tempo, certeza. Romário, apesar de tudo que aconteceu e tal, você continua com o mesmo prazer, com a mesma vontade, tudo igual para você? É claro que eu... Colocado e ter vontade de fazer o gol. Saber que a qualquer momento, principalmente que esse campo escorregadio, eles podem falhar. E a gente não está esperando a falha deles. E de vez em quando o goleiro tem soltado e a gente não está lá para concluir. Essa precipitação é consequência assim, do momento, da aflição do time de querer vencer? Sem dúvida alguma. Alguns jogadores jovens, a maioria querendo decidir com muita pressa e às vezes acaba atrapalhando. Mas é normal pela situação que a gente vive. Kleber, o Corinthians também é o mesmo. O Rogério permanece. Saber do Fabinho sobre a... O Coelho faz o desvio, a bola vai para a linha lateral. Tá aí o Romário, 37 anos de idade, e pelas informações está cada vez mais madura na ideia do Romário a decisão de abandonar o futebol no final deste ano. Claro que isso é conversa que se ouve aqui e ali, né? Só o Romário mesmo é que vai decidir. Chegou também já o Coelho para fazer a ajuda. O cruzamento do Jadilson afasta a defesa do Corinthians com o Vinícius. Volta a bola e é do Romário. Esquerdinha. De trás o Marcão. Mais à esquerda o Jadilson. Primeiro combate é do Fabinho. Jadilson tenta chegar. Bateu na bola, bateu muito forte. O Coelho rebateu, o Rogério chega. A chuva parou. Quer dizer, parou de chover forte. Continua garoando no Maracanã. Essa história do Romário de parar ou não é claro que é uma decisão muito pesada, né, Casagrande? Eu imagino que hoje ele deve estar pesando muito mais o quanto vale a pena. Mas também tem a impressão que depende muito do que vai acontecer com o Fluminense no final do campeonato. Eu acho que sim, mas já está na hora. Eu acho que dá para pensar mais seriamente nisso. É um pensamento pessoal, ele que resolve. Mas os fatos que vão mostrando, vão se apresentando aí para ele, e eu acho que é o caminho mais certo. Essa briga com o torcedor não é a primeira. O jogador de semana passada não treina todos os dias. Ultimamente só vem fazendo gol de pênalti. No primeiro tempo não pegou na bola, né? E o Romário é um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Não é do futebol do Rio de Janeiro, não é aqui. Foi campeão mundial, fazendo uma excelente Copa do Mundo, jogou no Barcelona, jogou no PSV, Vasco, sempre fazendo grandes gols. Ele não pode terminar a carreira dessa forma, brigando, discutindo, sem pegar na bola. Então, ou ele melhora assim, eu quero continuar jogando mais tempo, então vou treinar e vou jogar, ou então tem que parar. É como a gente às vezes vai muito do inferno ao paraíso, né? Rapidamente, o risco é exatamente esse, de uma carreira que sempre foi meio cercada por lances discutíveis e polêmicos, mas que foi uma carreira brilhante dentro do campo, ela acaba sendo manchada por só gols de pênalti e confusão, né? Isso não é bom. O Romário, que ainda é o artilheiro do Fluminense, acho que foram 5 ou 6 de pênalti, né, Tino? Exatamente, 5 gols de pênalti. E tem um detalhe, né? Você se transforma em ídolo, então a sua vida profissional não é mais só sua. Claro, as suas atitudes são públicas. E você tem um monte de gente que te ama mesmo. Cara que é fã seu e que vai discutir. O Romário estava certo ontem para um monte de gente, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com as atitudes. Que ídolo, a sua vida já não é só sua. A pessoal sim, ele para, ele vira o Romário e vai fazer o que ele quiser. Mas enquanto ele joga, ele carrega um monte de gente que idolatra as atitudes do Romário. Que ao mesmo tempo não o transforma num super-homem, numa pessoa impune, né? Exatamente. Ele tem que tomar muito cuidado com o que ele faz, com o que ele diz, do jeito que ele se comporta de agora em diante, porque isso é ruim. O ídolo tanto é glorificado, ele tanto é amado, as atitudes bacanas dele são muito maiores, quanto os escorregões acabam sendo tombos muito mais notados. Abriu e recebeu o Marcelo.
É com ele que a torcida está um pouco mais irritada. Esquerdinha domina. Faz o passe para o Romário. No meio para o Jadilson. Limpou. Ameaçou o chute 1, 2 vezes. Não chutou. Deu para o Esquerdinha. Outra vez para o Jadilson. De novo para o Esquerdinha. O Fluminense toca para lá, toca para cá. Não chuta para o gol. Na hora do passe do Esquerdinha, o impedimento marcado. Agora bem adiantado o ataque do Fluminense, Arnaldo. Nenhuma dúvida. No momento do passe, o jogador do Fluminense estava na frente, portanto, impedimento. O torcedor com os polegares para baixo, positivo, reclamando, dizendo que o time, na boca dele ali, né? Time horrível. Não está contente o torcedor do Fluminense com quase 10 minutos. O Fluminense tenta chegar, olha o Carlos Alberto. Jogou para o fundo o Anderson, o Rubinho chegou para tentar evitar sair e o Rubinho se machucou. E pelo jeito se machucou muito. São alguns lances da vida de um jogador de futebol, de um atleta, né? Ele sai correndo e parece que sentiu uma fisgada, teve uma lesão muscular. E o reserva hoje é o Jonatas, né? Porque o Doni também teve um problema no joelho. O Jonatas, que tem 23 anos de idade, é até mais velho que o Rubinho, mas praticamente nunca jogou, né? Ó, na coxa, na parte de trás da coxa, na parte posterior da coxa. Se é a lesão que costuma ser nesse tipo de situação, Casagrande, a substituição na certa. Ah, na certa. E pelo jeito que ele fez ali, que ele correu, distensão. E aconteceu aí. Claro, o músculo já estava o músculo estava sentindo, ele não estava bem, porque a corrida não foi um pique. Ele saiu numa corrida mais veloz, mas não um pique no máximo para tentar salvar a bola. Cobrança de escanteio feita pelo time do Fluminense. Lá vem a bola para a área, sobe para afastar a defesa com o Fabinho. É que eu fiquei pensando no ano passado, o Júlio Sérgio foi goleiro titular do Santos, o campeonato inteiro, teve um jogo com a Ponte que fez alguma coisa parecida e deu um carrinho, machucou, ficou fora. O Fábio Costa voltou para o time e foi titular de novo. O Santos foi campeão com o Júlio Sérgio no banco. Hoje acontece com o Rubinho, que demorou tanto tempo, né, para ganhar uma oportunidade e ser titular do Corinthians. Num dia em que o Doni, com o joelho machucado, está fora. E às vezes um lance que você não dá nada por ele, dá uma mudada na vida de um jogador, na vida de um time. Aí um lance de falta para a equipe do Corinthians cobrar. Daqui a pouco a gente vai mostrar o tira-teima daquele lance. O passe do Jameli para o Gil. O Gil tocou para o gol, mas o Bandeira, o Marcos Ibanez, já tinha assinado o impedimento. Que tal agora? Vamos ver, olha aí, Arnaldo, com o tira-teima em campo. Você disse na hora que estava em posição legal, o tira-teima só confirma, Arnaldo César Coelho. Tão difícil sair um gol, quando sai o bandeirinha, levanta a bandeira, estraga tudo. A jogada foi normal, legal, só porque o Gil saiu limpo, cara a cara, ele apavorou a bandeira, erradamente. Arremesso lateral do Coelho. Bola tomada pelo Jadilson. Saiu o gol no campeonato, saiu o gol em Porto Alegre, né? Tinha um pênalti para o Internacional. Provavelmente o Internacional converte com o Flávio. A gente vai ver daqui a pouquinho o gol do Flávio, o pênalti. O Internacional faz 1-0. Você viu o grito do Renato de vai embora, o time do Fluminense vai, bola para o Esquerdinha, Esquerdinha tocou para o Carlos Alberto, daí para o Romário, Romário dá um tapa de primeira na bola para o Marcão, devolveu para o Romário, Romário trabalha, joga com o Esquerdinha, e o Esquerdinha acaba errando o passe, a bola ficou com o Gil, e fica com a bola o Kleber. Só uma pergunta para o Casagrande aqui daqui a pouco. Foi uma impaciência. Você falou no intervalo, no comecinho do segundo tempo, que o Romário não estava jogando bem, não pegou na bola. No segundo tempo deu 2, 3 passes de primeira. Aí viveu uma situação ontem complicada, hoje está em campo, é o Romário, mete gol, artilheiro do time. É um jogo para sacar o Romário, Casagrande, ou um jogador como esse não se saca nunca? Vamos ver a jogada que não saiu. Não, eu acho que não é de não saca nunca. As opções que eu estava olhando aqui no banco,
Vamos ver o ataque do Jadilson. Chega o time do Fluminense, o cruzamento para dentro da área. Fica com o Rogério. Quando aqueceu o jogador, o Thiago, eu até fiz um sinal pensando assim, pô, tem que tirar o Romário. O Romário não tá pegando na bola. O Fluminense tá correndo atrás, tá tentando fugir do rebaixamento e tá com 10 em campo, na realidade. O Romário não se movimenta nem pro ataque, nem pra defesa, não ajuda, não arma, não finaliza. O time tá esperando o pênalti. Mas na realidade, se você olhar o banco do Fluminense, não tem ninguém que possa entrar e ser atacante no lugar do Romário. Pelo que está jogando o Romário agora, nesse momento, tinha que ter saído na virada, né? No intervalo, tiraria. Não dá para você ficar. Nesse momento, é mais importante o Fluminense ter jogadores em campo que briguem, corram atrás, tentam sair, né, dessa situação de fugir do rebaixamento, do que você está esperando para ver o que acontece. Mas de vez em quando acontece. Está acontecendo muito menos do que antes, né? De vez em quando acontece com o Romário, está diminuindo. Está diminuindo. Antes, de vez em quando acontece, ele fazia 2 gols. Agora, de vez em quando acontece, é um pênalti. E eu não sei se dá para esperar isso, né? Por isso, eu não sei se está nessa condição de ficar esperando acontecer alguma coisa. Eu fico imaginando como a cabeça do treinador pode trabalhar. Fica aquele trevo, né? Porque isso, de vez em quando acontece. E é muito mais fácil acontecer com ele, pode pensar o técnico. Exatamente. É isso. Porque quando ele olha para o banco, se ele tem um atacante assim, quente no banco, não do nível do Romário, Sorato, eu acho que daria para tirar. Mas não tá no banco. Não tá no banco. O Romário, que ontem se envolveu na briga, na agressão ao torcedor nas Laranjeiras, hoje foi liberado pela comissão técnica durante a tarde para sair da concentração e visitar uma igreja. Pois é, o Renato sempre disse que é Romário mais 10. O Juninho, quando assumiu o Corinthians, disse que seria Gil e mais 10. Aí o Gil disse, mas eu vou viajar junto com a delegação, eu vou treinar todo dia, minhas regalias não serão as mesmas. Era para o Romário a bola, o Coelho vem e faz o corte. Às vezes os jogadores do Fluminense, quando tem o Romário como referência, tentam muito passar a bola para o Romário e poderiam até arriscar uma outra jogada. Fica todo mundo confiando que é ele que vai resolver e decidir. Você narrou agora, o Coelho vem e toma a bola, vem o Marquinho, toma a bola, vem o Anderson, toma a bola. Quem vem tá tomando a bola, né? E o Fluminense tá se afunilando muito em cima do Romário. Esquece ele um pouquinho, de repente sobe uma bola e ele faz o gol. Mas tem que jogar os outros 10 ali, tentando fazer alguma jogada. Os outros 9, né? O goleiro tá ali embaixo. O Joãozinho tentou agora, ela foi embora pela linha de fundo, é escanteio que o Vinícius cedeu. Aí uma imagem do Renato Gaúcho, não chega a estar roendo a unha, mas evidentemente está preocupado o Renato Gaúcho com a chuva caindo no rosto do técnico do Fluminense, como está caindo de resto no rosto de todo mundo que está desprotegido no Maracanã. Tenta chegar no contra-ataque o time do Fluminense, bola lançada do time do Corinthians, bola lançada para o Wilson. Pergunta o Antônio Melo de São Paulo, pelo menos pela presença na Casa Grande. Vamos ver a jogada só do Joãozinho. Tentou a jogada, tentou o drible, perdeu a bola. O juiz dá tiro de meta, ela saiu. Por presença é o Jamel, é claro. O Robert não vem sendo muito aproveitado. O Jamel, a jogada principal do Corinthians hoje foi a cabeçada do Jamel também. O André Luiz, eu não sei o que acontece. Eu acho um excelente jogador. Eu achei quando o Corinthians contratou os 3 que seria a principal contratação, o principal jogador, mas não joga. Ia ser o Vampeta do lado esquerdo, né? Mas não joga, tá sempre machucado, não sei se esforça tanto para também, eu não sei o que passa dentro do Corinthians na cabeça do André. Eu acho um excelente jogador, mas não joga. Vem descendo o time do Fluminense, Carlos Alberto, foi para cima do Fabrício. O Fabrício fez a falta do Carlos Alberto. Esses times aí fizeram já 3 semifinais de Campeonato Brasileiro, né? Em 76 deu Corinthians, em 84 deu Flu, em 2002 deu Corinthians de novo. E hoje eles estão numa situação, né, difícil, como o mundo gira, o mundo do futebol gira. O Fluminense, que foi campeão em 84, foi campeão, como sabemos. Olha aí o Joãozinho, faz o cruzamento, bola para a área, subiu o Anderson para tirar. Vai o Thiago, dominou, olha o Romário! Vezes no jogo, 4 vezes. Deve ter sido o primeiro chute a gol do Romário. Talvez a presença de um homem assim, de um artilheiro dessa grandeza, e jogando a bola que ele está, talvez até nem justifique ficar tanto tempo em campo. Mas é isso, porque além de ser um jogador
para a história do futebol do mundo, tem uma estrela que poucos têm com tamanho brilho. Romário, camisa 11, 9º gol no campeonato. Ele que é o artilheiro do Fluminense. Foi a segunda finalização do Romário. 1-0 para o Fluminense, Casa. É um jogador que o Renato pagou para ver o que acontece. Aquilo que nós estávamos comentando antes, né? Se tem um jogador de peso no banco, era um jogador que mereceria sair. Pegou 2 vezes na bola. Essa foi a segunda. Se posiciona bem dentro da área, sem dúvida nenhuma. Inclusive naquela falta deveria estar dentro da área. Tá chorando, né? Ele fez assim, não acredito. Saiu o gol e falou, não acredito. Mas não dá para acreditar mesmo. Pelo futebol que vinha jogando o Romário, não dá para acreditar. Mas se posiciona bem na área. Às vezes esperar vale a pena. Tá vencendo com o gol do Romário. Porque é sempre muito complicado. É uma discussão interminável essa do Romário, né? Se não dá ainda. Vamos ver o ataque do Corinthians com o Fabrício. Vem o Gil, tenta a jogada, perde a bola. O Fluminense tenta puxar o contra-ataque. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Vem o time do Fluminense tocando bola agora, porque a discussão é interminável, porque assim, o bom senso diz que não dá mais, ele não pega mais na bola, né? Que não deve mais esperar que ele resolva a parada. Aí ele vai e faz o gol. Olha aí, olha a mensagem do torcedor. Mas não dá pra analisar se o jogador merece parar ou não por causa do gol. Claro que não, é justo, claro que não. Não tô dizendo tô falando do comentário amanhã. Eu sei como vai ser. Amanhã os jornais, TVs, Romário vence o Corinthians por 1-0 e tudo mais. E não é a realidade, não é a verdade do jogo, né? Ele se posiciona bem em campo, se posicionou uma vez hoje, Ele já se posicionou outras vezes melhor, mais vezes em campo. Joga parado, não pegou na bola, só tocou de lado. O Fluminense correu com 9 jogadores em campo, o goleiro lá esperando, e sobrou uma vez que ele se posicionou e fez o gol. Deu certo hoje, mas falta uma longa trajetória para fugir do rebaixamento. Claro. Eu acho que não é todo jogo que vai acontecer isso. É o que eu te digo, quer dizer, o bom senso diz, não dá mais. Aí os fatos, a estrela, a vida, às vezes fala, foi gol do Romário. E vai ter um monte de defensores dizendo assim, bom, mas foi 1-0 gol do Romário, né? E o jogo foi isso. Pegou na bola, deu 2 chutes no gol, deu 2 passes e tá 1-0 gol do Romário, né? Olha só o lance agora, que resultou o gol. Eu ia falar isso, que você não fica querendo saber se foi bom, se o Romário é bom de bola. Você fica olhando se tem alguma irregularidade, claro, para ver como é que é o futebol. A arbitragem do Graciba. Anularam um gol legal do Gil. E agora, no gol do Fluminense, ela nasceu de uma jogada irregular. Porque quando centraram a bola na área, aquelas opções de impedimento. O zagueiro devolveu mal, sobrou para o outro jogador do Fluminense, tocou para o Romário e gol. Se o Bandeirinha tivesse levantado, matava a jogada. E ele não levantou. E tinha que levantar, porque se você passar de novo, você vai ver. Deixa eu ver essa jogada do Gil, pra gente ver de novo depois, só no ângulo do impedimento, o que aconteceu com esse gol. O Arnaldo César Coelho, olha aí, ó. Essa bola é ela. Olha só, quando ele bate, ele vai centrar. Olha lá o impedimento, Carlos Alberto. Olha só, solta. Vai embora a bola. Aí o zagueiro vai tirar mal. Ele tem que levantar e apitar. A bola foi pro jogador impedido. Aí dali sobra pro jogador, vai pro Romário e gol. Quer dizer que nessa bola é para mostrar que a arbitragem tem participação no resultado do jogo. Gil fez um gol legal, ele não deu. E agora deu um gol que nasceu de uma jogada irregular. Mas é o futebol. Bola lançada para a área, o Anderson corta, o Carlos Alberto nas costas impedido. Claro, tá participando. Marcado. No centro foi pro Carlos Alberto. O zagueiro cortou mal. O Bandeira tem que levantar e o José conseguiu. E aí, na sequência, né, houve o desvio do Anderson, o Thiago tocou de cabeça e ela sobrou para o Romário fazer o gol. É assim o futebol. 3 minutos de acréscimo, vamos, portanto, até os 48. Estamos com 46 minutos e meio. 1 para o Fluminense, 0 para o Corinthians. Com este resultado, o Fluminense está saindo da zona de rebaixamento. Está indo a 41 pontos. O Santos está ganhando do Bahia. E aí o Bahia fica com 39 e o Fluminense está indo a 41 e sai da zona de rebaixamento. E agora o Flamengo está passando o Corinthians. Agora o Flamengo passa o Corinthians, exatamente. O Flamengo está com 52 pontos e 14 vitórias. O Corinthians ficando com 52 pontos e 13 vitórias. Está aí de novo o gol
Aí tudo normal, né? A cabeçada do gol do Romário. O impedimento foi no lance anterior e o Romário agradece. O árbitro Leonardo Gaciba já olha para o relógio. O Internacional está ganhando do Cruzeiro 1-0 em Porto Alegre. Só para completar, o Corinthians é vítima do Romário e uma das maiores vítimas que o Romário tem é o Corinthians. O Gaciba continua olhando para o relógio para ver se o tempo já deu. Vem embora a equipe do Corinthians. O juiz para o jogo, marca a falta. Quer dizer, então, Arnaldo, na análise geral, errou o árbitro, influenciou no resultado. Claro, participou do resultado do jogo. 1 para o Fluminense, 0 para o Corinthians. Resultado final no Maracanã. O Fluminense vai a 41 pontos, respira, sai do rebaixamento, da zona de rebaixamento. O Corinthians fica com 52 pontos. No segundo jogo do Juninho não conseguiu a segunda vitória. E nós vamos para Porto Alegre acompanhar os momentos finais de Internacional 1, Cruzeiro 0. Galvão Bueno.